Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Orem Malachi, bem Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana. Hoje já chegamos à metade da semana, né? E nós falamos isso porque na semana para nós não começa no segundo dia. A semana começa para nós no primeiro dia, como popularmente é conhecido, chamado como domingo, né? Mas para nós, este dia chamado domingo já é o primeiro dia de nossas atividades, de nosso trabalho. Começamos a semana pelo primeiro dia. Então, hoje, quarto dia. E então nós temos o primeiro, segundo, terceiro, temos o quinto, sexto e o Shabat. E o quarto é o sétimo, o quarto é que divide os 7 dias da semana, né? Então hoje estamos na metade da semana. Hoje estamos no dia 14 do mês de janeiro do ano de 2025, 14 de janeiro de 2025, e estamos no dia 25 do mês de Tevet, ou 25 do mês do calendário judaico, Tevet, do ano de 5.786. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil. Um Boker Tov, um ótimo dia a todos. E a você, hoje, 14 de janeiro, né? Você que hoje está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, parabéns, saúde e felicidade. E hoje, o meu Mazal Tov especial vai para a minha esposa, Marlete, né? A minha esposa que hoje, 14 de janeiro, está completando mais um ano de vida. E assim como para ela também, a todos os aniversariantes, desejamos que Hashem, nosso Deus, abençoe grandemente, conceda muita saúde, muita felicidade a minha esposa e a todos os aniversariantes deste dia. Mazal Tov, muita saúde e felicidade. Então, hoje, quarto dia da semana, faremos a leitura da quarta aliá, capítulo 7 de Shemot, Êxodo, capítulo 7, do verso 8, capítulo 7, versículo 8, do verso 8 até o versículo 6, ok? Então, hoje faremos a leitura aí da quarta aliá. E eu quero aqui, então, dar as boas-vindas, né, a todos os nossos amigos e os nossos internautas. Sejam todos bem-vindos a casa dos Bnei Anusim. Vamos então à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe e a Arão, dizendo: quando vos falar o faraó, dizendo: apresentai algum milagre, dirás a Arão: toma tua vara e joga adiante do faraó, para que se torne serpente. E vieram Moshe e Arão ao faraó, e fizeram assim como ordenou o Eterno. E jogou Arão sua vara diante do faraó e diante de seus servos, e transformou-se em serpente. E chamou também o faraó aos seus sábios, aos feiticeiros, e fizeram também eles, magos do Egito, com suas magias, a mesma coisa.
E jogou cada um sua vara e tornaram-se serpentes, e a vara de Arão tragou as varas deles. E endureceu-se o coração do Faraó, e não os escutou, como falou o Eterno. E disse o Eterno a Moshe: pesado está o coração do Faraó, recusa-se a deixar ir o povo. Vai ter com o Faraó pela manhã, eis que ele sai às águas, e te porás na sua direção, na orla do Nilo, e a vara que foi convertida em serpente tomarás em tua mão, em tuas mãos, e lhe dirás: o Eterno, Deus dos Hebreus, enviou-me a ti, dizendo: envia o meu povo e me servirão no deserto. E eis que não atenderá até agora. Assim falou o Eterno. Assim falou o Eterno. Vamos ver aqui a leitura. Ok, vamos seguir então. E o Eterno dos Hebreus enviou-me a ti, dizendo: envia o meu povo e me servirão no deserto. E eis que não atendeste até agora. Assim falou o Eterno: nisso saberás que eu sou o Eterno. Eis que eu golpearei com a vara que está em minha mão as águas do Nilo, e se converterão em sangue. E os peixes que estão no Nilo morrerão e cheirará mal o Nilo. E se cansarão os egípcios por não poder beber água do Nilo. E disse o Eterno a Moshe: diz a Arão: toma tua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios e sobre seus canais, e sobre suas lagunas e sobre toda reunião de água, e serão sangue. Sangue haverá em toda a terra do Egito e nas madeiras e nas pedras. E fizeram assim Moshe e Arão, como ordenou o Eterno. E levantou a vara e golpeou as águas que havia no Nilo, à vista do Faraó e à vista de seus servos. E se converteram as águas que havia no Nilo em sangue. E os peixes que havia no Nilo morreram, e cheirou mal o Nilo, e não puderam os egípcios beber água do Nilo. E houve sangue em toda a terra do Egito. E fizeram o mesmo os magos do Egito, com suas magias. Endureceu-se o coração do Faraó, e não os escutou, como falou o Eterno. E voltou-se o Faraó e foi para sua casa, e não pôs seu coração também nisso. E cavaram todo o Egito, nos arredores do Nilo, água para beber, porque não podiam beber água do Nilo. E passaram-se 7 dias depois de ferir o Eterno ao Nilo. E disse o Eterno a Moshe: vai ao Faraó e diz-lhe: assim falou o Eterno, envia o meu povo para que me sirva. E se te recusares a enviá-los, eis que eu farei todas as tuas fronteiras com rãs. E o Nilo multiplicará rãs, e subirão e virão à tua casa, e entrarão no teu quarto de dormir, sobre tua cama, e na casa de teus servos, no teu povo, nos teus fornos e nos teus restos de provisões. E sobre ti e sobre teu povo e sobre todos os teus servos subirão as rãs. E disse o Eterno a Moshe: diz a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagunas, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. E estendeu Arão sua mão sobre as águas do Egito, e subiu a rã, e
cobriu a terra do Egito. E fizeram assim os magos com suas magias e fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. E chamou o faraó a Moshe e a Arão e disse-lhe: rogai o Eterno que tire as rãs de mim, de meu povo, e enviarei o povo e sacrificarão ao Eterno. E disse Moshe ao faraó: pede gloriosamente quando hei de fazer oração por ti, por teus servos e por teu povo, a fim de aniquilar as rãs de ti e de tuas casas, e fiquem somente no Nilo. E disse: para amanhã. E disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há como o Eterno nosso Deus. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'hayolam atah betoheinu Baruch atah Adonai noten hatorá. A quarta aliá, ela nos fala com respeito àquilo que o próprio Deus, o Criador, havia então dito a Moshe, que o faraó não iria acreditar ou não iria de imediato, aceitar o pedido verbal feito por Moshe. O faraó não teria de fato nenhum interesse, como acontece, os países que hoje utilizam do seu trabalhador, do seu povo, fazendo com que eles se tornem escravos, porque a gente sabe que existem países que acabam escravizando o seu próprio povo. No caso do Egito, não era o Egito que estava sendo escravizado, mas sim os hebreus que ali estavam. Então, o faraó não queria abrir mão, do que, como comentamos e falamos muito, da mão de obra escravizada. Então, ele não queria abrir mão da mão de obra escravizada. Então, a mão de obra escravizada é uma mão de obra gratuita, não tem custos, Imagina o trabalhador, a pessoa trabalha e não tem direito nenhum. Ela não tem direito a salário, ela não tem direito a férias, ela não tem direito a descanso, ela não tem nada. Então, essa era a condição do nosso povo. Eles não tinham salário, eles eram escravos. Então, como Deus, o Eterno, havia dito, Faraó não ia aceitar, não ia aceitar o pedido de Moshe e ainda estaria exigindo prova, ele queria ver provas realmente que Deus era com Moshe. Então, Moshe começa a realizar sinais, perante o faraó, para provar, o objetivo de provar para o faraó que o Eterno era com ele e que tudo que ele estava fazendo vinha da parte do Eterno, da parte de Deus, do Criador. Então Moshe se apresenta juntamente com Arão perante o faraó, e o primeiro milagre a ser realizado foi o milagre do cajado que estava na mão de Arão, quando ele lançou diante do faraó, se transformou-se numa serpente. Mas o faraó viu aquilo ali como magia, e ele então chamou os seus magos, os seus feiticeiros,
e eles então realizaram este sinal da mesma forma. Ao jogar as varas, elas também se transformaram em serpente. O diferencial foi que a vara de Arão, a serpente, tragou as demais serpentes. Então, este foi o primeiro, mas que os próprios feiticeiros também imitaram. Aí vai para o segundo, que seria o rio Nilo se transformar em sangue. E aí então Arão, ao tocar com a vara no rio, ela se transforma, o rio Nilo se transformou em sangue. E o que fizeram os magos? A mesma coisa. Também os feiticeiros fizeram o mesmo milagre. Vem agora a terceira praga, né? Que é, no caso, na contagem como praga, seria a segunda praga. Aqui seria as rãs, que Moshe falou que entraria na casa dos egípcios, não da casa dos hebreus, aonde eles moravam em Hebron. Então, e eles assim fizeram, né? O Arão fez com que as rãs saíssem do Nilo e tomassem a casa dos egípcios. E os magos, os feiticeiros, conseguiram? Sim, também fizeram esse mesmo sinal. Então, diante de uma situação dessa, fica difícil. Estava uma situação bastante complicada, né? Porque os sinais que Moshe fazia, que Arão e Moshe faziam, os milagres, eram imitados pelos egípcios, pelos feiticeiros do faraó, pelos magos. Bem, nós já comentamos no ano passado, né, na leitura dessa paraxá, nós comentamos que esses feiticeiros, esses encantadores, eles realizavam e realizaram sim esses sinais, mas não vindo da parte do Eterno, mas vindo dessas forças, né, que regem o universo. Então, como nós falamos, devemos ter cuidado, né? Então, existe essa força que rege o universo e cabe a nós realmente não nos envolvermos com isso. Então, até a praga aqui da rã, eles imitaram. Agora, na sequência, na quinta aliá, nós vamos continuar com os milagres realizados por Moshe e vamos ver até onde, né? Até onde eles imitaram, até onde eles conseguiram imitar, tá bem? Vamos continuar falando sobre isso. Então, hoje torna-se uma situação, né, muito difícil, não porque estamos envolvidos por sinais ou nos preocupamos que tenha que haver algum sinal para mantermos a nossa fé. Nós não temos a nossa fé baseado por meio de sinais, mas por meio da Torá e do Tanar, daquilo que os profetas do Eterno falaram e que a cada ano, né, a cada década, a cada milênio, o que eles falaram foram se cumprindo. Então, esses sinais dados pelos profetas já se cumpriram, estão em cumprimento e ainda estão para se cumprir. Então, o que nos mantém a nossa fé não é nós não queremos ver sinais de cura, essas coisas. Claro, nós rogamos a Hashem, nosso Deus, né, para que ele
cure os enfermos. Agora, não é porque uma pessoa foi curada que a nossa fé vai, crescer, digamos assim, vamos estar alicerçados sobre este milagre que presenciamos. Não, de maneira nenhuma, né? Porque sinais, milagres, eles foram imitados e podem ser imitados também. E isso acaba enganando, como o faraó deixava-se levar por aquilo que os magos faziam. É fato que vai chegar um momento que eles não vão conseguir mais imitar, né? Mas isso nós vamos ver nas leituras que estaremos fazendo nas demais aliote. Por aqui ficamos, desejamos a todos um ótimo dia, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia com as bênçãos do nosso Deus. Shalom, shalom, Boker Tov, muito bom dia, shalom.